eu vou falar como corrigir os astigmatismos pós-transplante de córnea. O que nós devemos, não podemos olvidar é que o objetivo de um transplante de córnea é a reabilitação visual, a qualidade e a cuideza visual do paciente e uma visão binocular, com ou sem correção, com antegarras ou lentes de contato. Nós outros sabemos também que o prognóstico depende da doença de base do receptor e a sobrevivência do transplante é muito variável. Por exemplo, queratoconos, que é um dos que tem melhor sobrevivência de transplante, em torno de 5 anos, nós outros teremos 97% de sobrevivência e depois de 10 anos, cerca de 92% de sobrevivência, e isso falando sobre com transplantes penetrantes. As causas do astigmatismo, nós outros temos causas pré-operatórias, transoperatórias e também pós-operatórias. Nós outros devemos diminuir o risco de astigmatismo pré-operatoriamente. Existe uma possibilidade do astigmatismo estar na córnea donante? Existe, mas aí nós outros não temos muito o que fazer. Pero algumas patologias que a córnea receptora pode ter, por exemplo, adelgastamentos, ou se nós outros não sacamos fora toda a área ectásica, ou na recorrência de doença, ou a utilização, como vamos colocar o bléfaro ou o anel de Fleringa, isso tudo são possibilidades que eu tenho de aumentar ou diminuir ou minimizar o risco de astigmatismo intraoperatório. A colocação do bléfaro, a trepanação, se eu vou usar totalmente vertical, se está centralizada, se os bordos são regulares, a qualidade do trépano também faz uma diferença. O anel de Fleringa, o tamanho do botão, sabemos que botões que são mais pequenos que 7.5 costumam ter maior astigmatismo do que os botões mais grandes do que 8 milímetros. E, logicamente, a sutura. A sutura tem que ser correta, tentando ter o mesmo tamanho que tenho no lado donante do lado receptor e também a profundidade adequada, o mais profundo possível, porque isso me dá uma estrutura mais consistente em toda esta sutura e com isso uma diminuição no risco de astigmatismo. Durante o pós-operatório, a orientação que o paciente deve receber de não fazer nenhum esforço físico para soltar a sutura. Nós outros, se utilizamos sutura contínua, podemos fazer um ajuste da sutura no pós-operatório para diminuir o astigmatismo, e a retirada dos pontos tem que ser adequada para tentar diminuir o astigmatismo sem causar uma inversão deste astigmatismo. E lembrar que o paciente, depois de um transplante, seu objetivo não é se quedar sem correção óptica. Ele terá que utilizar uma correção, seja antegarra, seja a adaptação de lentes de contato. Bueno, então, o que nós outros temos em relação ao astigmatismo? Quando que eu devo operar o astigmatismo pós-transplante de córnea? Eu tenho que fazer isso quando o paciente não consegue utilizar lente de contato ou tem uma anisometropia importante que não consegue corrigir somente com antegarras. Então, eu tenho que considerar os fatores ocupacionais, os fatores sistêmicos do paciente e as alterações, os cambios topográficos desse paciente. Eu nunca devo garantizar para o paciente que, fazendo uma tentativa de correção de astigmatismo, este paciente vai se quedar sem nenhuma correção. Não é uma cirurgia refractiva. Eu não posso garantizar que vai quedar totalmente sem nada. Então, a reabilitação visual é realmente um desafio e, normalmente, nós outros vamos tentar melhorar se o paciente tem queixas de astenopia ou se esses astigmatismos são maiores de que 4 dioptrias e o paciente não consegue utilizar lentes de contato ou anteojos. Existem várias maneiras que podemos corrigir o astigmatismo: sutura compressiva, ressecção em cunha, incisão relaxante, isso podendo utilizar ou não o laser de femtosegundo. Eu posso utilizar lentes, trocar lentes intraoculares ou mesmo usar piggyback. Eu posso fazer procedimentos fotorefractivos personalizados ou não, como PRK com mitomicina ou mesmo LASIK, usando um único tempo ou em 2 tempos. Eu posso utilizar os anilhos com femtosegundo ou manual para
corrigir os astigmatismos, procedimentos combinados para tentar aproximar de uma qualidade visual melhor e, logicamente, por último, o retransplante e muitas vezes associado agora com extrafocos, que é uma lente como uma sulcoflex, uma lente intraocular com o estenopeico que eu consigo melhorar ou diminuir as aberrações destes pacientes. Então, o que eu preciso determinar quando eu vou decidir fazer uma cirurgia para correção de astigmatismo? Qual é a melhor acudeza visual? Com estenopeico ou com lente de contato deste olho que tem o transplante de córnea? Todos os pontos, toda a sutura deve estar retirada e tem que haver pelo menos uma estabilização de refração depois de sacado todos os pontos. Eu tenho que ter a refração de ambos os olhos para saber se tem uma anisometropia ou não. E eu tenho que fazer especificamente uma avaliação da córnea donante. Então, eu tenho que ter uma função corneal adequada, com paquimetria, ter uma ideia de microscopia especular e uma ideia da microscopia. Com todos esses dados, eu consigo determinar se eu devo ou não, que tipo de cirurgia eu posso fazer. O exame oftalmológico deve ser completo, o paciente não pode ter nenhum tipo de sutura, tem que ter uma estabilidade refracional, que é muito difícil, porque fazer a refração nestes pacientes, o câmbio é muito fácil de ocorrer, então eu tenho que utilizar refração manifesta e tentar ter pelo menos 12 refrações em diferença de 30 dias mantida, próxima. E, logicamente, paquimetria e análise endotelial, que vai me ajudar com a qualidade da córnea e depois um teste de lente de contato especificamente. A estabilidade, a queda do número de células endoteliais, ela é progressiva e o astigmatismo, a tendência do astigmatismo é como que aumentar com o tempo. Então isso, eu tenho que decidir se aquele tecido é um tecido que eu posso fazer um procedimento quirúrgico e não vai ter uma decompensação corneana especificamente. Então, os astigmatismos maiores que 3 dioptrias ou 4 dioptrias são os astigmatismos que eu vou fazer alguma correção cirúrgica. Como? Eu vou primeiro avaliar como está a configuração da incisão. Se tem afinamento, se tem decência, ou se há algum degrau. Se não há nada na incisão, então se não há nada na incisão, eu vou ver se a topografia é regular ou se a topografia é irregular. Se eu tenho algum câmbio na incisão, primeira coisa que eu tenho que fazer é revisar a incisão. Quirurgicamente, eu vou retraplanar ou fazer uma ressecção ou vou suturar novamente esta incisão. Então, aqui eu vejo câmbios de incisão, não tem por que tentar colocar anilho ou tentar fazer PRK, se eu tenho câmbio de incisão, eu tenho que corrigir a incisão. Depois, se eu tenho a incisão normal, a acudeza, topografia é regular, uma boa acudeza visual com refração, então estes pacientes sim, eu posso partir para procedimentos fotoablativos e ele terá uma grande chance de se quedar com uma acudeza visual boa, mesmo sendo temporário, ou seja, não são resultados que se sustentam por muitos anos, mas naquele momento o paciente pode se quedar bem. Se a topografia é regular, pero a acudeza visual com refração não é boa, não há por que fazer somente procedimento fotoablativo. Fotoablativo vai me dar a acudeza visual que ele tem com refração. Então aqui eu tenho, mesmo topografia sendo regular, eu tenho que pensar em anilhos intracorneanos ou com procedimentos incisionais. Como que eu vou decidir se eu vou para anilhos intracorneais ou se eu vou para procedimentos incisionais? Basicamente, com a refração que este paciente tem. Então, se eu tenho uma refração com uma ametropia mista, hipermetropia com astigmatismo, eu sei que corrigindo com incisões, eu vou, por efeito Coplin, induzir uma miopia que vai diminuir a hipermetrópia que o paciente tem. Então, este seria o paciente ideal para um procedimento incisional. Se o paciente é um alto hipermétrope ou hipermetropia composta, ou mesmo uma miopia alta ou miopia composta,
Este paciente é melhor de eu associar ser um anilho intracorneal e depois associar algum outro tipo de correção, seja uma PRK, seja uma colocação de lente intraocular, o que quer que seja. Bom, então as incisões, eu sempre vou fazer as incisões relaxantes no eixo mais curvo para tentar diminuir e normalmente hasta 10 dioptrias que eu consigo corrigir com as incisões. Podemos fazer as incisões na área de zona óptica de 6 milímetros, nunca na incisão do transplante especificamente. Aqui solamente para lembrar que existe um efeito, pode haver um efeito progressivo dessas incisões. Essa abertura de incisões eu posso ter um efeito depois de muitos anos, continuar e o paciente ter um câmbio muito grande. Então aqui um paciente com uma refração pré-operatória de mais 2 com menos 10, incisão relaxante no eixo mais curvo, ele evoluiu com menos 2 com menos 4, ou seja, o eixo aqui induz um pouco de miopia, que vai corrigir, era também esta hipermetropia. A ressecção são correções mais grandes, eu tenho condições de corrigir maior grado, utilizando uma ressecção em cunha, que eu posso fazer no eixo mais plano para tentar aumentar a curvatura do eixo a 90 graus. Eu posso fazer também os pacientes, a troca de lio em pacientes pseudofácicos. Troca de lio, fazer uma outra lio, ou lio tórica, ou mesmo uma extrafocus. Pero aqui eu tenho um maior risco de decompensação endotelial, de glaucoma e também de rechaço. O laser, tanto PRK quanto LASIK, pode ser utilizado se eu tenho uma agudeza visual adequada com refração. LASIK eu posso fazer em 2 tempos. Solamente o corte, porque isso vai induzir um câmbio no astigmatismo, e depois eu hago o PRK, com o risco de maior crescimento intraepitelial. E o PRK, topo guiado ou não, também pode me dar um resultado favorável, principalmente na parte esférica, não tanto na parte do astigmatismo. Então, alguns trabalhos mostram que eu tenho resultados bons e sempre eu vou ter que utilizar a mitomicina nestes pacientes para tentar diminuir o risco de Reis, uma vez que o paciente já tem outros procedimentos quirúrgicos. Deixa eu ver que mais. Bueno, eu não posso esquecer que, olvidar que eu tenho aberrações e alterações e câmbios no paciente transplantado. Qualquer tipo de cirurgia que eu vá fazer para melhorar isso, eu estou solamente cambiando o tipo de aberração e irregularidade. O paciente vai continuar tendo aberrações, vai continuar tendo irregularidades e pode continuar dependendo de lentes de contato e de utilização de antigarras para ter uma boa agudeza visual. E por último, os anilhos, que os trabalhos mostram que têm uma capacidade de correção de astigmatismos mais grandes, pero os nomogramas são completamente inadequados. Não existe um nomograma específico para um determinado tipo de anilho nos pacientes com transplante de córnea. E, logicamente, a utilização do laser de femtosegundo para fazer tunelização é muito mais segura do que fazer isto manualmente. Então, aqui, alguns casos com anilho, o pré-operatório, os casos pré-operatório, pós-operatório. Então, tem uma melhora importante da topografia destes pacientes. Aqui, outro paciente tem uma diminuição, uma melhora da qualidade de visão destes pacientes. E, por último, não dá nada, retransplante, que não é o que nós outros gostaríamos de fazer por nosso paciente, mas se tem uma falência na adaptação, na correção cirúrgica, uma persistência de alto astigmatismo, o paciente não tem como ter uma boa agudeza visual, eu tenho que realmente utilizar o retransplante. Ou se na primeira fase eu observei que a córnea tinha uma
microscopia especular, mala tenho na paquimetria, mas minhas espécies, então este paciente não é um paciente para cirurgia corretiva de astigmatismo, eu tenho que partir para um retransplante diretamente. Logicamente, se o retransplante vai ser um transplante endotelial ou vai ser um novo retransplante penetrante, vai depender de cada situação. Eu tenho sempre que tentar fazer a correção que seja menos previsível para depois a mais previsível. Como eu tenho muitas vantagens em relação ao transplante endotelial, eu posso muitas vezes fazer um transplante endotelial e depois peço novamente a analisar como que eu vou corrigir o astigmatismo deste paciente utilizando estes fluxogramas que eu apresentei. Muitas graças, foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição.